Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de janeiro, quarta-feira, da primeira semana do tempo comum. Estamos contemplando as palavras, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante lembrarmos, suas palavras e ações são atos salvíficos. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a comentar, deixar um comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos vivenciando então a graça de acolher este trecho do Evangelho de São Marcos, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Amados irmãos e irmãs, este é o movimento, poderíamos assim dizer, da ação salvífica de Jesus na vida e na história de todo o povo de Deus. Jesus, então a palavra nos diz, sai da sinagoga com Tiago e João e vão para a casa de Simão e André. Lá encontram a sogra de Pedro, que estava de cama, com febre, e eles logo contam a Jesus. Ele toma consciência. E ele se aproximou, então Jesus que vai ao encontro, segurou na mão e ajudou-a a levantar-se. Então, muitas vezes nós também estamos prostrados, estamos deitados, estamos abatidos pelo pecado e por tantas realidades em nossa vida. Jesus é aquele que não se afasta, pelo contrário, vem ao nosso encontro, nos toma pela mão e nos levanta, nos coloca em pé. Este levantar-se, dar dignidade, colocar de pé, com toda certeza, amados irmãos e irmãs, dar-se-á, sobretudo, pela graça sacramental e, podemos dizer sem medo algum, por meio do sacramento da reconciliação ou confissão. É o Senhor que nos toma pela mão
nos levanta, nos deixa em pé na dignidade de filhos e filhas de Deus. E esta deve ser a atitude, então, da igreja, daquele que se coloca em pé de prontidão. A sogra de Pedro, ela começa a servi-los. Ela coloca-se a serviço. A igreja também vive este caminho. Todos nós, batizados, somos convocados a servir. O Evangelho dá sequência e a palavra nos diz então: à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus poderia falar: mas eu vim para descansar, eu vim para estar na companhia da família de Simão. Mas olha o que a palavra nos diz. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E os demônios, ele não deixava dizer quem ele era, pois aqui está a questão que Marcos prioriza tanto, o evangelista, o segredo messiânico. De madrugada, Jesus, quando ainda estava escuro, se levanta e vai para um lugar deserto rezar. Jesus que procura orar, rezar e estar em comunhão com Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que o nosso coração se abra ao amor e que possamos servir a Deus em nossos irmãos e irmãs. Para tanto, estejamos em profunda comunhão, em oração, diálogo constante com o Senhor. É a oração que nos leva ao compromisso. É a oração que nos impulsiona ao encontro de nossos irmãos e irmãs, para assim testemunhar o Cristo que vive e está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.